Oi, meu povo, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma tag. Se eu fosse o Niquinho, essa coisa maravilhosa de mamãe. Se eu fosse um mês, junho, porque é o mês do meu aniversário. Se eu fosse um dia da semana, sábado. Gente, tem gente que ama segunda-feira, mas amor... Quem ama segunda-feira? Tu conhece? Artista? Vários artistas amam segunda-feira. Ah, mas a artista não tem muita coisa pra fazer segunda-feira. Então, por isso mesmo. Então, você é um artista, você tem que amar segunda-feira. Não, meteu essa hora. E se eu fosse uma estação do ano? Inverno. Porque faz sol do mesmo jeito, mas tá aquela brisa gostosinha. Ah, inverno no Rio de Janeiro, né? Claro, né? Não tá falando meu amor, tu não tá inverno querendo que eu fale do Nova Canadá. York. Tu não tá querendo que eu fale do Canadá, Nova York. Não tá. Se eu fosse um planeta. Terra? Ah, não tem pra onde, né? Não? Terra. Nem sei se eu tô cantando a música certa. Mas então é isso. Se eu fosse uma direção. Ah, direita ou esquerda? Será que é isso? Eu acho que não. Seria direita. Se for essa a intenção da pergunta. Se eu fosse um móvel, acho que eu seria um sofá. É aconchegante, posso sentar, posso deitar, gravar vídeo. Se eu fosse um pecado, eu seria gula ou a preguiça. Pode ser? Os dois. Eu acho Tá melhor bom. os dois. Não preciso nem explicar que você é autoexplicativa, né, meu bem? Não tem nem como. Em todos os vídeos ela por reexplica que a é? mesma situação. Por que seria uma gula? Tipo, por que seria, né? Por quê? Não sei. Se eu fosse um sentido. Eu não sei qual é o sentido. Nunca pensei nisso, gente, se eu fosse sentido. Eu acho que é visão, né? Gente, será que a gente tá falando da coisa certa? É sim, cara. É isso, né, cara? É não isso. tem como ser outra coisa. Então, é visão, meu amor. Porque sem ela, eu preciso ver, tá entendendo? Se eu fosse uma pedra. Eu acho que eu seria uma esmeralda. Tô achando que você é pedra pomes, aquela que a gente esfrega no pé. Se eu fosse uma planta, eu acho que eu seria um cacto. Nossa, Deb. Cacto? Eu não conheço nenhuma planta. Samambaia. Sabe o que é samambaia? É uma planta. Ah, mas é uma planta meio sem graça, né? Amor, tudo é sem graça. Se eu fosse uma flor, eu seria uma orquídea. Se eu fosse um clima tenso. Brincadeira. Eu gosto desse clima do sol. Céu azulzinho, pá. Mas aquele ventinho fresco, sabe? Que na sombra tá frio, no sol tá calor. Defina esse clima. O nome disso. Alguém me fala. Se fosse um prato, cara, eu gosto muito de arroz, feijão, bife e couve-flor milanesa. E batata frita. Ah, tá. Eu já achei estranho. Gente, eu amo couve-flor milanesa. Couve-flor milanesa é uma coisa meio Nossa, inusitada. mas eu amo. Não, eu gosto também. Mas eu... E batata frita, mas batata frita... Então, eu amo batata frita. Aí de casa me deserdou. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria um piano. Mentira, não era isso que eu queria falar. Eu pensei numa coisa e falei outra. Eu seria um violão, porque tem cordas. Ai, meu Deus! Ó, fiquei brincadeira, gente. Porque, cara, o violão é uma coisa mais acústica, né? Uma coisa mais tranquila. Você é uma coisa bem eu calma, sou tão, né? eu sou tão serena. Você nem é guitarra, não. Amor, eu sou tão serena, eu sou tão... Nem é ligado nos anos 20. Não, claro que não. Longe disso. Eu, hein? Se eu fosse um elemento, eu sou de água. Tô mais pro fogo pra tu. Eu? Não? Não sei. Gente, e aí? Não sei. Eu seria água, eu acho. Bom. Água sem graça, mas tudo bem. Que isso, menino? Na água que várias pessoas sobrevivem, várias piranhas. Vários tubarões. Se eu fosse uma cor, preto, não preciso nem explicar. Alice não precisa nem comentar, né? Todo Preto. vídeo a louça preta. Parece enterro. Eu tô de cinza. A prova de que ele tá Isso é mentindo. cinza? Isso aqui é cinza, Na amor. câmera tá. Isso é um cinza, gente. É um cinza bem clarinho, mas é um cinza. Gente, finge que é cinza. Respeita a minha camisa. Se você fosse um animal, um cachorro, mas eu queria ser o meu cachorro. Porque, olha, porque ele é bem cuidado, entendeu? Respeita meu bicho. Ele tem comida, tem bebida, tem amor. Não faz nada o dia inteiro. Só dorme e come e late. Se eu fosse um som... Tá. Meu amor, se eu fosse um som, eu seria o quê? O som do negócio, do babado, né? Se eu fosse um sentimento... Ranço. Brincadeira. Ah, mas te define, pelo amor de Deus. Que isso, gente? Eu tô sendo única... Vou ser sincero, quando tem ranço, tem ranço. Não tem o meio termo do ranço. Me respeita. Só de sacanagem, eu vou ficar com ranço. Se eu fosse um lugar... Nova Zelândia. Nova Zelândia. Cara, eu tô respondendo, né? Carinho, senta aqui, querido. Vou sentar aí pra falar. Senta aqui. Se eu fosse um sabor, seria chocolate. Brigadeiro, pra ser mais exata, porque, pô, é bom pra caralho. Se eu fosse uma palavra... Ranço. Ranço. Se eu fosse um objeto, meu celular. Meu celular não, um celular. Eu seria um celular. Tem tudo, amor. Se eu fosse uma parte do corpo, eu não queria ser bunda, não.
Eu acho que eu seria cérebro. É. Pô. Mandei bem. Safada. Se eu fosse um número, 10. Eu sou 10. Se eu fosse um símbolo da paz. Mesmo eu sendo essa cara de fofinha aqui, ó. Gente. Se eu fosse uma música. A sererê. Ah, brincadeira. Que tiro foi esse? Caraca, ela tá desovando aí. Ultimamente eu tô numa vibe de Léo Santana. Muito sinistra. Qualquer música, tá ótimo? Tá. Ótimo, bacana. Gente, então é isso, tá bom, queridos? Tudo bom? Então acabou mesmo, real. Um beijo. Gente, calma aí, rapidinho. Antes que eu esqueça, não, porque eu esqueci de falar. Mas antes que o Carlinhos me mate, se inscreve aí, comenta aí, me segue aí, compartilha aí, faz tudo aí. Tamo junto. Beijo.